apareceu um novo grupo político no Vasco, a Mais Vasco. A Mais Vasco, que já estava se costurando, né? Já estava para sair, né? Do forno e saiu do forno hoje. Saiu hoje, né? Hoje, né, saiu um videozinho, né, deles lá explicando qual era a proposta do movimento, né, do grupo, da chapa. E aí, como é que isso, assim, eles são a fusão de 5 grupos, né? Sim, Vem com uma proposta de. Parece que eles querem colocar o Salgado aí como presidente do isso. Vasco. Estão alinhando ainda os detalhes. E o que você pode falar mais pra gente disso aí? Dessa nova chapa, desse novo grupo? O que você Então, pode. essa chapa, ela foi divulgada hoje, né? A Mais Vasco. Se trata Uhum. de 5 grupos. Desenvolve Vasco, Confraria Vascaína, o Vasco Tudo, Vasco do Povo e Petrovasco. Dessas 5, apenas a Confraria, se eu não me engano, não chegou a ter cargos na gestão do Campelo. Sim, tem. Tem isso. Então vamos lá. A Desenvolve Vasco é encabeçada pelo Adriano Mendes. Adriano Mendes, para quem não sabe, foi o vice-presidente de controladoria do Vasco. É o cara que planejou toda a engenharia financeira para o Vasco conseguir pagar dívidas e ao mesmo tempo ser sustentável, né? E é bom que se diga o seguinte: o Adriano Mendes, Rapidinho, ele excelente. era. Um elogio na live, Joel. Grande Joel, excelente profissional. Pô, obrigado, irmão. Valeu mesmo. Obrigado pelas palavras. O Adriano, ele já tinha essa função, digamos assim, na época da Sempre Vasco, quando estava unido com o Campelo. Ou seja, ele já seria o responsável financeiro da gestão do Brant, do Júlio Brant. Quando rolou aquela eleição na Lagoa, né, teve a ruptura entre os dois, o Campelo foi eleito, e aí o Adriano Mendes, acreditando no projeto, se manteve ao lado do Campelo para tentar fazer essa reorganização financeira do Vasco. Ele saiu recentemente por divergências com o Campelo. E saiu, mas, assim, para as pessoas que estão dentro do Vasco, acreditam que ele fez um bom trabalho. O balanço do Vasco ficou mais transparente, isso aí também tem a ver com a diretoria atual, não é somente ele, mas a gente consegue, pelo menos, enxergar uma situação mais clara. Então, ele encabeça Desenvolve Vasco. Ao Vasco Tudo é do Diego Carvalho e também do Otto Carvalho. O Otto é o presidente, já foi presidente do Conselho Fiscal, e ele lá, se não me engano, é primeiro secretário, subsecretário do Conselho Fiscal. É uma figura conhecida dos vascaínos já, ele foi importante na eleição passada, principalmente na união, né, na época do Brant, do Campelo e do Horta, né, naquela eleição ainda dos sócios, naquela eleição que primeiro acontece em São Januário. Então é um cara também que está junto desse pessoal. A confraria tem o Vitor Roma como principal líder, digamos assim, uma pessoa que mais está ali né, de frente, digamos assim. E a Petrovasco, que também já teve participação no Campelo e está com esse grupo. O que esse grupo pretende? Pretende ter uma gestão muito técnica. Eu cheguei a conversar com algumas pessoas, até de quem não é do grupo, que não tem. Esse grupo, inclusive, não tem nenhum tipo de. Como posso dizer? Com algum tipo de problema com outro grupo do Vasco. Então, são os caras. É uma galera nova, digamos assim, mas querendo ter como a figura do presidente o Jorge Salgado, que é uma figura antiga do Vasco. Mas é porque assim, as pessoas pensam que antigo quer dizer que é ruim. Não, não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu também não estou dizendo aqui que ele é bom ou que é ruim. Eu só estou dizendo que ele é uma figura antiga, mas é um cara que conhece todos os conselheiros, beneméritos, sabe? É uma pessoa querida dentro do Vasco. Então, para ser uma figura apaziguadora do que os caras querem para a gestão. Se não for o Jorge Salgado, e eles pretendem que ele dê uma posição até meados de julho, meados do mês que vem, se não for o Jorge Salgado, eles estão pensando em 3 frentes, na verdade. Uma é o Adriano Mendes, mas ele está muito inclinado a não ser. Ele seria até o primeiro vice-presidente geral numa eventual vitória, mas ele não quer ser presidente do Vasco. E aí sobraria Vitor Roma, da Confraria, e também o Diego Carvalho. Ficaria entre esses 2 nomes aí
caso o Jorge Salgado não aceite. Mas pelas pessoas que estão cercando a chapa, pelo que eu pude conversar, o Jorge Salgado está muito inclinado a aceitar esse convite e encabeçar a chapa. Então, Eu tem uma... gosto do Salgado. Ele é um cara que já concorreu a uma eleição uma vez, desistiu de outra quando teve o mensalão, né? Quando ele viu que a coisa estava meio escura, meio obscura, saiu logo. Então, é isso. Então, eu acho que é mais um, e é um grupo, eu acredito ser um grupo forte. Não estou dizendo que os outros não sejam, mas pelo menos em relação à estrutura, primeiro que uma chapa, ela precisa ter, no mínimo, 160 conselheiros. 120 para colocar no conselho e mais 40 suplentes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, até o pessoal falando que deixa eu só ver aqui, o Nathan Santos, o melhor candidato é o Levinciano. O Levinciano, né? O Levin tem um marketing muito forte, né? Sim, o Levin, mas tem assim, a questão é se o Levinciano vai ter 160 assinaturas. Entendeu? Ele pode ser, eu não tô aqui fazendo juízo de valor se é melhor ou pior, se as ideias são boas ou são ruins. Eu só não consigo enxergar assim, muita gente ao lado dele para ele conseguir ter a inscrição de uma chapa, entendeu? Essa é uma situação. Porque na eleição do Vasco já temos aí uns 6 nomes, né? Mas lá na frente, esses 6 se transformam em 2, em 3 chapas. E é assim que aconteceu na última eleição e provavelmente vai ser o que vai acontecer nessa. Tem isso também, né? Entendi. E assim, não é só o Levin que né, olhando as chapas, né, como está se desenhando, né, essa eleição, assim, não vejo o Fred Lopes também com esse quantitativo de conselheiro, né? O Brandt também, ele tem se mantido muito calado. Não consegui visualizar assim. Eu vejo o Levinciano fazendo muito alarde. E o que eu pude observar hoje, pelo que eu li da Mais Vasco, é um projeto muito estruturado, né? Eles pretendem implantar no Vasco, caso ganhem na eleição, uma gestão completamente descentralizada, né? Isso. Eles... com os poderes, não, assim, com os poderes bem definidos e segmentados, assim, o pessoal do marketing vai ter muita autonomia, tirando a figura do presidente ou os outros membros, né, vai ter a sua autonomia sem necessariamente ter que passar para o presidente. O presidente vai ligar futebol, mas aí tem a questão do marketing, tem o departamento médico, tem isso, tem aquilo outro. Então, acredito que vai ser uma gestão, pelo menos foi o que foi passado, uma gestão profissional, onde cada um vai tomar conta do seu, sem ter pitaco de outro, se não for um pitaco técnico, se não for um pitaco de quem saiba dar aquele pitaco ou aquela ideia, uma boa ideia. Então, eu acredito que é uma chapa que é difícil dizer se vai ganhar ou se vai perder, mas pelo menos para a estruturação, é uma chapa que veio forte. Eu acredito que eles vão até o fim. Não tem essa de apoiar ninguém. Eu, pelo menos, acho que eles não têm essa de apoiar... principalmente se o Salgado entrar. Mas se o Salgado não entrar, pelo menos eles vão tentar chegar para mostrar quem são. Porque disputar uma eleição também dá visibilidade, independentemente se você ganha ou ganha ou não. Porque eles precisam ser conhecidos. E muitas das pessoas que estão ali não são. Então é importante, é uma nova geração de vascaínos, muitos ali não são nem conselheiros, ou não foram conselheiros, entende? Por exemplo, da atual gestão do Vasco, se eu não me engano, o Pedro Seixas, ele é adepto desse grupo da Desenvolve Vasco. E ele está tocando as obras do CT, e tem um projeto da reforma de São Januário. É um cara que tem feito um bom trabalho, pelo menos na minha avaliação. O João Marcos Amorim também, que era o vice financeiro que saiu junto com o Adriano Mendes, ele também está junto nessa chapa. Então, assim, tem pessoas que já trabalharam no clube, que conhecem um pouco de Vasco já, mas também tem muitas pessoas que não trabalharam. O Diego Carvalho, que eu citei, ele foi VP de comunicação do Campelo. Então, são pessoas que já estão acostumadas com o dia a dia do clube, mas não têm, digamos, um grande tempo de Vasco. Assim, tipo, se eu me engano, quem tem muito tempo mesmo nessa galera que eu falei é o Otto Carvalho. E é claro, o Jorge Salgado chegando vai ser também vai ser a força que eles precisam de fato para chegar firme nessa eleição. Porque a gente ainda tem que dizer o seguinte: a gente ainda não sabe
como vai ser essa eleição? A eleição, até agora, ainda é indireta, até ter a ratificação na Assembleia Geral. Deus do Oi, eu não te céu. ouvi, desculpa. Quando você começa a falar de eleição, de processo eleitoral no Vasco, olha, chega a me dar um arrepio, porque assim, é muito complicado. A conversa que a gente tem entre os amigos que cobrem o Vasco, porque assim, aí galera, vamos nos preparar que a gente vai ter uma eleição longa de novo. Que Ave assim, Maria. essa questão do pendrive de hoje, por exemplo, entregou o documento, mas sem todos os dados. Então, já ganha um pouco mais de tempo. Por que o Campelo está fazendo isso? A gente não sabe. Vai ser leviano da minha parte dizer o que ele está fazendo. Live, né? Que Sim. que eu achava que isso era uma manobra para ganhar tempo, né? Enfim, uma opinião Mas minha. assim, não, sim, a opinião a gente pode dar. Eu também acho que talvez esteja ganhando tempo, mas tempo para quê? Então, assim, eu não posso porque eu não tenho a informação, porque ele não me disse o motivo. Agora, eu estava conversando com alguns presidentes de poderes antes da live, Uhum. todos aguardam, todos falam assim, o pendrive veio com a documentação faltando. Mas tudo bem, tem a nova reunião da Junta Deliberativa na segunda-feira. E eu tenho certeza que ele vai entregar na segunda-feira tudo que a gente está pedindo. Então, o prazo, digamos assim, ele foi esticado até segunda. Então, após segunda-feira, a gente vai poder falar concretamente o que vai acontecer. Por exemplo, se eles vão chegar e entrar com alguma ação na justiça, se eles vão chegar e vão tentar por vias através do estatuto do clube, se tem alguma maneira. Então a gente primeiro foi o que me falaram, vou esperar a segunda-feira para me manifestar. Eu procurei os presidentes de poderes, todos disseram a mesma coisa. Até o presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, se manifestou através das suas redes sociais no Twitter, também reclamando dessa situação. Mas todos ainda preferem ficar, digamos, não querem polemizar, e eu acho isso muito bom. O Vasco não precisa de polêmica nesse momento. Mas é só lembrar, o Vasco hoje ainda é eleição indireta. Ainda é. E aí existem dois movimentos. A nova resposta histórica, né, que foi aquelas assinaturas dos sócios pedindo para a eleição ser direta, e tem também a reforma do Estatuto. A reforma do Estatuto já trata a eleição direta. Sendo que tem algumas cláusulas ali para quem pode ser conselheiro, para quem não pode, porque a mudança do Estatuto engloba outras coisas. Então é um assunto um pouco mais complexo. Então, a eleição ainda é indireta, só para as pessoas situarem. Mas, por tudo que eu conversei já com o pessoal, principalmente o Mussa, o Mussa, para quem não sabe, presidente da Assembleia Geral do Vasco, ele afirmou categoricamente que vai ser direta sim. Ele vai fazer todo o esforço possível para que a eleição do Vasco seja direta. Então, Cara, como ainda tem tempo... É um clube tão pioneiro, tão democrático, não tem outra opção, tem que ser direta. Tem que ser direta. Sim, Não sim. tem... É o que vai acabar acontecendo. Quem mantém o clube e tomara que realmente seja assim. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa, Joel. Galera da Mais Vale, né, o pessoal dessa chapa aí nova, eles falam num fundo, num aporte inicial no Vasco de 150 milhões de reais, né? E dessas chapas todas que se apresentaram aí, foi a única que apontou um recurso. De onde viria esse recurso? Você está sabendo alguma coisa sobre isso? Eu vi algo teve até uma entrevista que o Adriano Mendes deu para o Bruno Marinho, do Globo. Isso. Eu confesso para você que eu não tive como ler ainda ela toda, por outras situações que aconteceram agora há pouco, né? Mas esse valor é importante para resolver as dívidas do Vasco, evidentemente, porque o Vasco tem muitos problemas, tem muitas dívidas. Então, já tendo uma maneira de já chegar com um aporte financeiro desse tamanho, seria muito importante. A gente tem que pensar o seguinte, o presidente é o Jorge Salgado. O que se espera, e ele é uma pessoa que tem muitos recursos, ele é um empresário totalmente renomado. Mercado financeiro, né, Joel? Isso aí. Então, assim, se não for dinheiro dos outros, pode ser até o dinheiro dele, porque há quem diga que ele também tem muito, e ele, de fato, isso é uma verdade, ele tem, né? Então, assim,
Ele chegando com esse aporte, por exemplo, fazendo algum tipo de acordo com o Vasco, para pagamento parcelado e tal, vai lembrar muito o que o Palmeiras fez na época da gestão do Paulo Nobre. Paulo Nobre foi um presidente do Palmeiras e o Palmeiras é o que é hoje muito por conta disso. Se eu não me engano, ele emprestou um valor para o Palmeiras a juros baixíssimos e o clube pagou ali conforme entrava dinheiro, porque aí ele teve fluxo de caixa. Esse empréstimo fez com que o clube teve fluxo de caixa. Caixa é exatamente uma das grandes questões. O Vasco não tem fluxo de caixa. Porque tudo que pega tem que pagar, tudo que pega tem que penhorar. Tem um ato trabalhista, tem dívidas, dívida na esfera civil, dívida na esfera trabalhista. Então, assim, é muita coisa. Então, o que entra, sai. É o dinheiro do Marrone hoje, por exemplo. Já entrou e já foi. Já saiu. Pagou 3 meses de salário para funcionários, pagou 1 mês de salário para jogador. E é aquilo, eu até escrevi sobre isso. A venda do Marrone resolve parcialmente os problemas financeiros do Vasco, porque o Vasco continua devendo salário. Entendeu? Infelizmente. O Vasco não pode pegar um dinheiro e fazer assim, eu vou separar 5 milhões para a construção do CT. Não tem como, porque não existe como fazer isso. Não, mas a torcida chega junto, chega junto. Então, assim, sorte do Vasco ter a torcida. Mata no peito e leva isso aí para. Só que assim, sorte do Vasco tem a torcida. A torcida do Vasco é o maior patrocinador, o maior investidor que o Vasco tem, tá dando um show, não é de hoje, seja com adesão, renovação, abrindo conta no BMG e fazendo tudo isso lá para a construção do CT, ajuda com vaquinha para pagar professor, ajuda a torcida do Vasco nesse ponto Por isso, sorte do Vasco que tem a torcida do Vasco. Sorte do dirigente, hoje lá, a sorte do campeão, a grande sorte, né? Não é vender o Marrone, não é ter o Thales como joia. Para mim, a maior sorte é ter uma torcida que é muito apaixonada. Né? Compra ingresso simbólico. A torcida do Vasco realmente é bacana. E uma diretoria que vai saber usar, ou melhor, a torcida, a diretoria que entrar e souber usar isso da melhor maneira possível, eu não tenho dúvidas que o Vasco vai voltar ao posto que é de direito. Isso aí eu não tenho dúvidas. Onde nunca deveria ter saído, né? Deixa eu te perguntar, assim, a gente estava conversando assim de dívidas, 150 milhões de reais não resolve o problema do Vasco. O Vasco hoje tem uma dívida que gira em torno de 600 a 700 milhões de reais. Só que, assim, eu andei lendo, esse dinheiro viria de 3 fundos de investimento, né? E aí a gente estava falando daquela coisa do Salgado, ser muito forte ali no mercado financeiro, enfim. Né? E esse dinheiro, a princípio, ele entraria no clube para fazer sanar aquelas pequenas, né? Olha, que horror eu falando isso, que não é nada pequeno no Vasco, falando de dívida, né? Mas aquelas dívidas que geram mais despesas para o Vasco, que geram, que tem os juros maiores, enfim. E fluxo de caixa, né? Que não tem. Sim. Porque, assim, na verdade... Sem depender tanto de venda de jogador. Pois é, porque assim, você tendo um fluxo de caixa, 150 milhões que entraria no caixa do Vasco, é porque, assim, a dívida, né? Como é que os caras geralmente fazem? Tem as dívidas mais urgentes, que geram penhoras, e tem as dívidas que já estão controladas. Mas agora, por exemplo, o Vasco deve... Agora, recentemente, estava procurando, assim, alguns casos que aconteceram e me veio a situação, por exemplo, do Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo chegou a fazer um acordo, entrou na justiça contra o Vasco, bateu ali 1 milhão e 600, não sei, não lembro. E aí fechou um acordo via ato trabalhista de 1 milhão de reais. Então ele vai receber 1 milhão de reais parcelado via ato trabalhista. No ato trabalhista o Vasco paga, se não me engano, 3 milhões por mês. Porque são as dívidas, todo mundo que entra no Vasco entra no ato trabalhista e o cara tá lá esperando. Aí, por exemplo, dilui 3 milhões para todo mundo. Ou algo parecido com isso. Confesso que a área do direito, do jurídico, dessa parte, eu não sei 100%. Mas é algo nessa linha. É algo por aí. Então, mas o que acontece? O Vasco, por exemplo, tem essa dívida com a Barreira aí, advogados, de 22 milhões. Mas, pô, você tá com 15, com 12, você paga 12. Você faz um acordo, paga mais barato. Então, a dívida, por exemplo, com 150 milhões... o Vasco pode quitar até 300 milhões de dívidas. Porque se cada um aceitar ali receber no ato 8, em vez de parcelar, brigar na justiça, então é mais ou menos isso. Por isso que é tão importante. 150 milhões paga... O trabalhista, né? Você chegar lá com o que você pode pagar, exatamente... Tô falando isso porque eu sou... Porque também existe
existe a multa. Então, assim, o cara vai passando tanto tempo, vai pagar a multa. Aí o Vasco chega e faz um acordo com o cara. Fala assim, pô, cara, tô te devendo 1 milhão, sem juros, sem multa. Porra, aceita 1 milhão aí. O cara às vezes aceita. Então é menos... Aí você tira juros, tira a multa ali por atraso, mora e tal, e pronto. Aí você com 150 milhões, você paga 300. Então, assim, por isso que é tão importante ter um aporte financeiro nesse primeiro momento. Para você acabar com as dívidas que não estão em acordo ainda. Pois é, e isso sufoca o clube, justamente, isso sufoca. Por exemplo, o Marrone foi vendido, aí tentaram penhorar e não conseguiram. Que bom, beleza. Graças a Deus, Mas né? aí, Também a justiça deferir nada a nosso favor, né? Pelo menos estava na hora. Enfim. pois é. Aí tem a próxima, que, pô, infelizmente a gente tem que tratar ele como um ativo que daqui a pouco vai ser vendido, que é o caso do Thales. Então, você acha que já não tem uma fila de credores ali esperando? Ou então já com a inicial pronta, saiu a notícia que o Thales foi vendido, no outro dia, ou na mesma hora, 1 minuto depois, já está lá a penhora. Já está lá a penhora não, já está lá o pedido de penhora. Então é uma série de fatores. É uma série de fatores. Então, assim, por isso que é importante chegar com um aporte financeiro. É para resolver esses problemas que o Vasco tem, que são urgentes e tem que ser resolvido o quanto antes para o Vasco conseguir ter uma saúde financeira. Porque enquanto isso não acontecer, vai ser sempre isso. Vai vender o Marrone, vai pagar salário. Vai vender fulano, vai pagar isso. Aí vai vir uma penhora no meio do caminho. Aí vai vir uma dívida de alimentos no meio do caminho. Vai vir uma dívida de fornecedor no meio do caminho. Porque aí essas dívidas não entram no ato trabalhista, não tem como parcelar. Às vezes tem que ser à vista. Então, é uma série de fatores, assim, uma série de fatores. Então é importante ter caixa. E pelo menos um grupo já pensando em ter um caixa, como é que vai ser pago também esse dinheiro? Porque também nada é de graça. Mas aí, por exemplo, se o cara pega 150 milhões, paga 300 milhões de dívida e fica devendo só 200, é um bom negócio, porque ele quitou 100. É tudo uma engenharia. Mas assim, eu tô falando a grosso modo. A grosso modo é isso. Mas não é tão simples assim. Ficando para o pessoal entender, é mais ou menos isso, né? É aquilo, né? Dinheiro faz dinheiro. É isso. É isso aí. Você tendo dinheiro, você paga à vista uma dívida que parcelada seria maior. E aí você vai matando. É basicamente você dever apenas uma pessoa do que você dever uma porrada de gente. E é o que o Vasco basicamente está querendo fazer desde... Assim, porque eu tive uma entrevista eu fiz uma entrevista com o Adriano Mendes em 2018. Então, esse é o plano dele desde aquela época. E acredito eu, ele sendo um dos cabeças dessa nova chapa, provavelmente o plano estrutural financeiro é dele. Então, acredito eu que é a mesma. Vão seguir nessa linha, entendeu? E aí, é claro, tendo um investidor forte, fica tudo mais fácil. Entendi. Bom, né? Então vamos ver aí como é que se desenha esse período eleitoral aí do Vasco, quais são, né, as propostas, ver o que vai acontecer. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Ah, é.